Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a leitura bíblica e a nossa breve exposição, gostaríamos de lembrar para aqueles que porventura não estavam aqui no culto pela manhã, que o pastor Davi encontra-se impossibilitado de pregar devido a uma enfermidade, uma amigdalite. Então pedimos para que os irmãos orem por ele, para que o Senhor restaure sua saúde. Logo, os irmãos estão aqui e ouvirão esse pobre necessitado por alguns minutos, a fim de compartilharmos a exposição da Escritura. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, leremos a partir do versículo 11. Lucas 7, a partir do versículo 11. Leamos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedimos para que nesses breves momentos que o Teu bom Espírito visite os nossos corações e que possamos, por meio dessa visitação, exaltar o nome de Jesus Cristo, a quem nós devemos honra, glória e louvor. Abençoe-nos, ó Deus, é o que suplicamos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na narrativa bíblica nós vemos um quadro geral da intervenção de Deus por meio do ministério de Jesus. E nós podemos dizer que tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele programou fazer, onde Ele esteve, tudo estava de acordo com um cronograma divino, de forma que nós não vemos o ministério de Jesus coincidências acontecendo, nós vemos providência de Deus em ação. E não foi diferente no caso em que lemos, porque nós observamos que no início do capítulo 7 fala a respeito da estada de Jesus em Cafarnaum. E no versículo 11 diz que no outro dia Jesus dirigiu-se a uma outra cidade chamada Naim. E de acordo com alguns estudiosos bíblicos,
eles afirmam que entre Cafarnaum e Naim era uma distância de aproximadamente 40 quilômetros. E esses 40 quilômetros, eles eram percorridos com um dia de caminhada. E nós observamos aqui que havia um costume entre os judeus de enterrarem seus mortos somente no fim do dia. E para que Jesus chegasse exatamente no caminho daquela procissão de enterro, nós verificamos que, para que isso pudesse ter acontecido, Jesus tinha que ter saído bem cedo da cidade de Cafarnaum. Então nós temos um quadro aqui. Jesus operou seus milagres em Cafarnaum, dormiu bem cedo, se levanta em direção a Naim. Alguns poderiam não entender porque Jesus estava saindo tão cedo, mas Jesus estava ciente daquilo que ele deveria fazer para cumprir o projeto divino. E ele sai de Cafarnaum e vai em direção a Cafarnaim. E com Jesus, diante dos milagres operados e uma grande multidão. Quando chega no fim da tarde, Jesus chega no caminho em que aquela mulher percorreria. E para que os irmãos possam entender de onde Jesus saiu, por onde Jesus passou e até onde ele chegou, vale a pena recordar que, diferentemente do que acontece em nossos dias, os cemitérios daquela época estavam fora dos muros da cidade. Ou seja, se alguém viesse a falecer em Jerusalém, os mortos atravessariam os portões e iam em direção aos cemitérios que estavam do lado de fora da cidade. Diferente do que acontece nos nossos dias, em que a maior parte dos nossos cemitérios estão dentro dos muros da cidade. Então nós vemos aqui claramente Jesus deixando Naim, passando pelo cemitério, encontrando com a mulher antes dela chegar no cemitério com seu filho. E nós gostaríamos de destacar para os irmãos aqui 4 encontros primordiais que nós vemos nessa história. Primeiro encontro, o encontro entre 2 grupos. O grupo que estava com a mulher, porque o texto bíblico diz, no versículo 11, que ia com Jesus uma grande multidão, e também no versículo 12, diz que junto com uma mulher vinha uma outra multidão. 2 grandes multidões, 2 grandes grupos. Um grupo estava com Jesus, deixando Cafarnaum, passando pelo caminho do cemitério em direção à cidade. Já o segundo grupo deixava a cidade com uma mulher e ia em direção ao cemitério. E esses 2 grupos se encontram em um ponto específico do caminho. E vale a pena aqui ressaltar uma coisa, e algo que pode ser aplicado para as nossas vidas. Em termos espirituais, só existem 2 grupos. Enquanto um grupo sai da cidade, pranteando a sua morte até ir para o cemitério, um outro grupo vem com Jesus do caminho do cemitério em direção à cidade. Meus amados, nós podemos afirmar claramente que cada um de nós que estamos aqui, estamos inseridos em cada um desses 2 grupos. Um grupo está com Jesus, deixou o caminho do cemitério da morte e está indo em direção à grande cidade. Um outro grupo pranteia sua morte em direção ao cemitério, caminho de morte eterna.
Em tratando-se de Jesus, não existe grupo isento. Ou este grupo está com Jesus, deixando o caminho do cemitério, deixando o caminho de morte e indo em direção para onde Jesus está indo, para a cidade. Ou você está em um grupo pranteando a sua morte e caminhando em direção ao cemitério, que é caminho de morte eterna. Ou você crê e está com Cristo, ou você não crê e não está com Cristo. Diz a Escritura que aquele que não crê em Cristo já está condenado, já está morto. Ele só está no caminho em direção à sepultura. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo deixaram o caminho da sepultura e estão em direção à grande cidade, à eternidade, à Nova Jerusalém. Vale a pena ressaltar que pode parecer chocante não ter um caminho de meio termo aqui. A vida cristã não possui limbos. Os verdadeiros cristãos não creem em purgatório. Não tem meio caminho aqui. Ou você está com um grupo indo em direção à sepultura, ou você está com Cristo deixando a sepultura e indo com Jesus para a cidade. Então nós temos aqui o encontro de dois grupos. Um grupo com Cristo, alegre, feliz por um momento, porque tem visto as maravilhas de Cristo. Por outro lado, você tem um grupo pranteando a sua morte. Esse é o primeiro encontro. O encontro entre dois grupos completamente distintos. Nós temos um segundo encontro aqui. O encontro entre dois filhos únicos. Se por um lado nós tínhamos um filho único que estava morto, mas que passaria a viver diante da intervenção soberana de Jesus, por outro lado você tinha um outro filho único, o próprio Cristo, o Filho unigênito de Deus, que estava vivo, caminhando para ser morto. Meus amados, nós podemos ver que nesse encontro, claramente, um Jesus que dá vida a um jovem que estava morto, mas para que isso fosse necessário, ele mesmo tinha que deixar a sua vida e caminhar em direção à morte. E quando nós falamos de encontro entre dois filhos únicos, falamos que, se por um lado, aquele filho único que estava morto, em direção à sepultura, era a única esperança daquela mulher, por outro lado, aquele grupo que estava com Cristo sabia que ele era o Filho unigênito de Deus, e todos aqueles tinham sua única esperança repousados, não naquele que estava morto, mas no que estava vivo. Encontro entre dois filhos únicos. Se um filho único havia sido gerado pela sua mãe, criado, por outro lado, nós temos um Filho unigênito eterno, o Filho de Deus, como diz a Escritura, os principais credos e as confissões de fé. Cristo é gerado, não criado. Gerado por Deus, não criado, porque Ele é verbo eterno. Nós temos um terceiro encontro aqui. Encontro entre dois sofredores. Nós temos de um lado, de um grupo, uma mulher sofredora. Porque diz o texto que a mulher era viúva e agora perdia o seu filho único. Naquela sociedade, as mulheres não tinham muito como trabalhar fora de casa a fim de garantir o sustento da sua família. As mulheres eram dependentes ou do seu marido ou dos seus filhos. Logo, perdendo
o seu marido e perdendo o filho mais velho, o único que ela tinha, aquela mulher já não tinha mais esperança de um futuro. O sofrimento que uma vez já tinha batido a porta daquela mulher, ao perder o seu marido, agora mais uma vez bate a porta da vida daquela mulher, levando o seu único filho. Os pranteadores podiam muito bem estar ali chorando em alta voz, mas quando acabasse aquele sepultamento, todos retornariam para suas casas, para seus afazeres, e a mulher retornaria sozinha para sua casa, sofrendo calada, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sem ter quem consolar. Sofredora aquela mulher, mas ela não era a única ali. Havia alguém que haveria de sofrer mais do que ela. Como diz o profeta Isaías, Jesus é o grande sofredor, o homem de dores, aquele que sabe o que é sofrer, aquele que quando todos estavam em joelhos em oração e se cansavam, fechavam seus olhos e dormiam, ele estava durante toda a madrugada, mesmo contra as forças do seu próprio corpo, ele se mantinha em oração. Um Jesus que sabia se compadecer do sofrimento alheio, um Jesus que sabia sofrer, que passou fome, sede, traído, abandonado. Quando todos lhe viraram as costas, ele permaneceu sozinho. E no Calvário, a fim de que o Pai não olhasse para os pecados da humanidade, diante de um Deus justo que derramou sua ira sobre ele, o Pai virou as costas para o Filho, e ele ficou sozinho e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós não vemos um retrato de um Deus que abandonou porque era malzinho, não, mas um Deus que é justo e reto e não podia ver sobre o seu Filho os pecados da humanidade. Um Deus que não se compadece com o pecado e derramou sobre ele o pecado de todo o seu povo. Jesus sabia o que era sofrer. Por isso Jesus, ao encontrar com aquela mulher, pôde se compadecer da dor dela. E você, meu amado irmão, que chegou aqui, diante do seu longo caminho, muitos podem estar ao seu lado, conhecendo o seu problema, assim como aquela mulher sabia que os que estavam ao redor dela conheciam o seu problema, estavam olhando a sua dor, mas no mais profundo do coração, aqueles que estavam ao lado dela não podiam olhar. Aqueles que estavam ao lado dela não podiam olhar no profundo do ser dela e entender a dor que ela estava sofrendo. Mas Jesus, quando olha, o texto diz no versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Meus amados, nós temos um Deus bom, que se compadece das nossas dores. Você pode até reclamar: estou cercado de pessoas, mas muitas vezes me sinto sozinho. Talvez aquela mulher estivesse sentindo assim. Mas quando Jesus se aproxima dela, o texto diz que Jesus se compadece, tem compaixão. E Jesus diz, nós podemos ver em Jesus o sentimento que Ele sabe o que é sofrer. Jesus se aproxima daquela mulher, olha para a sua dor e ressuscita seu filho. E por último, nós vemos o encontro aqui entre dois grandes inimigos: Jesus, o Verbo, o dono da vida, com seu grande inimigo, a morte. Se um grupo trazia a morte,
um outro grupo trazia o autor da vida. E como nós vemos o resultado desse encontro, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15 que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. No encontro entre esses dois grandes inimigos, o autor da vida subjuga a morte e dá vida àquele jovem. Meus amados, nós podíamos falar muitas coisas aqui, nesses breves momentos, mas nós podemos ter certeza de uma coisa: Jesus está presente neste lugar. Ele é capaz de proporcionar o maior encontro, e esse encontro ninguém pode proporcionar. Em qual desses dois grupos você se encontra? Você está deixando a cidade pranteando os mortos e indo em direção à sepultura? Ou você está deixando o caminho da sepultura com Jesus e indo em direção à cidade? Não há meio termo aqui. São dois grupos distintos, que não podem ser comparados. E qual o resultado desse encontro? Bem, vale a pena dizer que, de acordo com os costumes da época, se um grupo saía de uma cidade pranteando seus mortos e encontrasse com outro grupo, haviam duas possibilidades. Primeiro, o grupo que não pranteava o morto, o grupo, nós podemos dizer, o grupo dos vivos, ele poderia fazer duas coisas. Primeiro, ou ele abriria caminho, pararia o seu caminhar e deixaria o grupo dos mortos passar, ou ele deveria, de forma a se compadecer da dor e por respeito e humildade ao grupo que estava pranteando, acompanhar agora esse grupo em direção ao cemitério. Em toda a história, em todos os grupos que se encontraram no meio daquele caminho, o destino era sempre um único: cemitério. Se em um outro momento anterior tivéssemos um grupo trazendo seus mortos, encontrando com outro grupo, esses grupos, na maior parte dos casos, se uniam e iam sempre em direção ao cemitério. E aqui nós aprendemos claramente, meus amados, que quando dois grupos sem Jesus se encontram, só pode dar morte. Você pode juntar filosofia, elucubrações humanas, esforços humanos. Quando tudo isso se junta, só tem um caminho: morte, cemitério. Mas quando Jesus está em um desses grupos, Jesus muda completamente o costume da época. Jesus quebrou barreiras, quebrou leis. E Jesus agora não mais acompanha esse grupo em direção ao cemitério. Jesus acompanha aquele grupo, e todos aqueles grupos acompanham a Cristo novamente em direção à cidade. Meus irmãos, Jesus, ele traz uma quebra de paradigma. Tudo que o homem conhece, tudo que o homem já produziu, tudo que os homens já tentaram fazer para alcançar Deus, só teve um caminho: morte. Para retornar para a cidade,
para voltar para o caminho inverso, o caminho ao contrário da sepultura, somente acompanhado por Jesus. Somente acompanhado por Jesus. Meus irmãos, que Jesus tenha misericórdia da nossa vida. Que Ele nos permita fazer parte desse grupo que está com Ele. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Jesus nos ressuscitou com Ele. Deixamos o caminho da sepultura e agora estamos em direção à cidade, com Jesus, acompanhados pelo Filho unigênito de Deus, aquele que sabe o que é sofrer e que venceu o último inimigo, a morte. Jesus venceu a morte. E nessa breve exposição nós gostaríamos de nos dirigir a você que está aqui nessa noite. Faça uma análise da sua vida. Em qual desses grupos você se encontra? Do caminho o grupo que está com Cristo? Ou o grupo que está pranteando os seus mortos? Faça o que Jesus ordenou: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Ande no caminho de Cristo. E para fazer parte desse grupo, somente por uma intervenção divina do Espírito Santo no seu coração. Nós poderíamos gastar todo o nosso tempo aqui. Poderíamos pregar durante todo o ano. O pastor Davi poderia pregar desse púlpito centenas de vezes. Se Jesus não se dirigir para o morto e der a ele uma palavra e dizer: levanta-te, não tem conversão neste lugar. Mas nós sabemos que Jesus está aqui. E Ele tem dirigido a sua voz a mortos. E mortos que têm sido ressuscitados com Ele. Nós somos prova disso. Nós somos prova disso. Que Jesus te abençoe, meu irmão. E que nesses breves momentos que faremos uma oração silenciosa, você faça uma análise da sua vida. Em que grupo você está? Como diz o apóstolo Paulo, você precisa verificar se você mesmo está na fé. Avalie-se a si mesmo. Verifique se você está na fé. Mas se você estiver morto, clame. Clame a Ele. Porque somente Ele é capaz de ressuscitar mortos. Meus irmãos, nós precisamos clamar pela intervenção divina do Espírito. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Nesses 4 encontros que tivemos aqui, nós vemos situações totalmente distintas. 2 grupos, 2 filhos únicos, 2 sofredores e 2 inimigos. Todavia, totalmente diferentes um do outro. Em um grupo havia o autor da vida. No outro grupo havia o cheiro de morte. Um grupo deixou o cemitério e estava indo em direção à cidade. O outro grupo deixou a cidade caminhando para o cemitério. Um grupo alegrava-se com as maravilhas do Senhor Salvador. O outro grupo pranteava as dores de uma mulher sem esperança. E nós, quando falamos e pregamos
Não estamos querendo dizer, como muitos pregadores televisivos, prometendo a você de que se você vier, você deixará de sofrer. Muito pelo contrário. O caminho com Cristo é caminho de dores, mas é um caminho de vida, porque estamos com o autor da vida. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, que Ele possa sondar seu coração. E se porventura tiver algum morto, espiritualmente falando, neste lugar, nós vamos orar para que o Senhor transforme esse coração de pedra em um coração de carne, porque somente com uma intervenção divina pode haver conversão neste lugar. E se você já faz parte deste grupo que está com Cristo, ore para que o Senhor possa transformar mortos em vivos neste lugar. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe. Deus querido, nós queremos orar ao Senhor, colocando o nosso coração diante de Ti, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade, reconhecemos que somos dependentes de Ti. E a Ti, ó Deus, nós levantamos a nossa voz em oração, certos de que com mãos vazias nós estamos perante o Senhor. Nada podemos fazer para sermos vivos, ó Deus. Tu és o autor da vida, e basta uma palavra do Senhor a fim de que os mortos venham à vida. Meu Deus, estenda suas mãos sobre o Teu povo, sobre aqueles que aqui estão. Glorifica, ó Deus, o Teu nome. Aqueles que porventura, ó Deus, estão sofrendo diante das seus grandes problemas e dificuldades, que eles encontrem em Ti, ó Deus, um companheiro, aquele que sabe o que é sofrer. A Ti, ó Deus, Filho unigênito do Pai, nós pedimos, Senhor, derrame do Teu poder e do Teu bom Espírito sobre esta congregação, sobre as nossas vidas. Nós somos, ó Deus, dependentes de Ti. Por isso nós suplicamos, ó Deus, que o Teu bom conselho, a vida que existe em Teus lábios, seja derramada em nossos corações. Nos abençoe, ó Deus. Nós suplicamos de todo o nosso coração a Tua divina intervenção, assim como fizeste
E assim, ó Deus, como teu filho fizeste no caminho em direção a Naim, em seu ministério, naquele glorioso encontro em que o autor da vida encontrou com a morte, em que o Filho unigênito de Deus encontrou-se com o filho único de uma mulher, em que o grupo de Cristo encontrou com um grupo que pranteava a morte. E ali, Jesus manifestou vida e vida eterna. Assim nós pedimos, ó Deus, faça em nosso meio que a tua boa mão seja estendida para a glorificação única e exclusiva do teu nome, ó Deus. Nos abençoe, nós assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.